A paz do Senhor, meus amados. Hoje o vídeo não será devocional, será o vídeo sobre um testemunho meu. São vários, né? Tenho vários testemunhos, que a vida com Cristo é assim. Deus faz e a gente tem que testemunhar das maravilhas do Senhor para que o nome dele venha a ser glorificado, venha a ser exaltado. E eu irei contar um que foi o que as pessoas me pediram muito para contar, porque o pouco que eu contei, vidas já puderam ser edificadas, fé de pessoas foram renovadas, e isso me deixou muito feliz, porque é tudo para a honra e glória do Senhor. Nada é para mim, nada é para mim glorificar, mas é para glorificar o nome do Senhor. E antes de começar o testemunho, de contar sobre o meu testemunho, eu gostaria de deixar uma palavra que fala muito ao meu coração, que está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém. Quando Deus decreta, não tem ninguém que possa revogar o que Deus ele fala e o que Deus ele faz a nosso respeito. Quando Deus quer agir, ele não mede esforços. E assim foi comigo. Quem me conhece sabe pelo que eu já passei. As pessoas que me conhecem sabem um pouco da minha vida, sabe todo o processo que eu passei. Eu vim morar aqui em Corípe, eu morava antes na Fazenda Capiatã. E eu vim morar aqui em Corípe, eu tinha 9 anos quando eu vim morar aqui. Vim com meu pai, com minha mãe, com a minha família, né? Eram 7 irmãos, meu pai, minha mãe. E nós, os filhos, nós fomos criados na Assembleia de Deus. Eu fui há muito tempo da Assembleia de Deus, quando eu era mais nova. Quando eu era pequenininha, né? Eu fui da Assembleia de Deus. A minha mãe, ela era evangélica. O meu pai, ele não era assim de ter uma religião certa, mas ele respeitava e ele fazia questão que os filhos permanecessem ali, independente da religião que a gente escolhesse, né? E quando a gente veio morar aqui, a gente veio no final de 99. Aí em 2000 meu pai faleceu. Meu pai teve um infarto e acabou vindo a óbito, que foi assim o que destruiu, né, a minha estrutura, porque o meu pai era meu alicerce. O meu pai embora eu tivesse mãe, mas o meu pai, para mim, ele era tudo. Meu pai era meu pai, minha mãe, meu melhor amigo. O meu pai era tudo, era meu alicerce. Eu amo, né? Continuo amando, mas aqui, enquanto ele estava em vida, eu amava demais o meu pai. Todo mundo que, assim, me conhece sabe do meu apego. Eu sou a filha mais nova, eu sou a caçula, e eu era muito apegada, sempre fui muito apegada ao meu pai. E quando meu pai faleceu, assim, eu fiquei sem chão, né? Mas a minha mãe, embora ela não fosse uma mãe assim muito carinhosa, mas a gente não tinha o que reclamar dela como mãe. Ela sempre foi uma ótima mãe, dona de casa, não tinha preguiça de trabalhar, não media esforços, não era de negar nada para os filhos, era uma ótima mãe. Mas depois que meu pai faleceu, ela começou, depois de acho que foi mais ou menos um ano, eu era nova, acho que eu tinha de 11 para 12 anos, mais ou menos, era mais ou menos a idade que eu tinha. E a minha mãe, ela começou a estudar e começou a mudar o comportamento dela. A gente foi vendo as mudanças de comportamento, então ela começou a mudar o comportamento. Ela era aquela assembleiana muito rígida, sabe? Que a gente não podia usar um short, não podia usar uma saia acima do joelho, porque ela era muito rígida, a minha mãe, para essa questão de doutrina da igreja. E depois, por ela ser assim,
a gente achou estranho uma mudança quando ela começou a estudar. Minha mãe começou a estudar, então ela começou a ter amizades, começou a sair, aí cortou o cabelo, começou a mudar as vestimentas, a roupa dela, e aquilo a gente foi achando estranho. E infelizmente, assim, foi acontecendo. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque o vídeo vai ficar muito longo, né? E eu não quero falar assim todos os detalhes agora, mas aconteceram várias e várias coisas. A minha mãe, ela começou a sair, começou a beber, começou a ter relações com homens mais novos, e foi aquele reboliço todo, né? Mas vou para a parte principal, que isso agora não vem ao caso, eu também não quero comentar muito agora. A minha mãe, quando ela começou essa mudança, com 2 anos depois da morte do meu pai, a minha mãe, ela simplesmente saiu para estudar e não voltou. E nisso, como ela era acostumada depois, né, a sair de casa, a passar 2, 3 dias fora, a gente não estranhou muito. Mas a minha irmã, quando ela foi varrer a casa, na área da minha casa, ela achou uma carta. E nessa carta era a minha mãe, né, que tinha ido embora, abandonado os filhos e deixou uma carta. E nessa carta eu pedi para minha irmã, porque quem tá com a carta original é a minha irmã mais velha, que mora em Minas. Aí eu, para poder fazer o vídeo e passar para vocês, eu pedi para minha irmã tirar uma foto e eu imprimi. A carta tá muito velha, porque a gente emplastificou e isso já tem o quê? 18 anos. Então, assim, a carta já tá bem velha. Mas eu tenho a carta toda de cabeça, né? Porque é algo que não é para você se esquecer, assim, algo que se esquece tão fácil. E hoje eu consigo falar sem sofrer tanto, porque Deus, ele me curou já, eu já perdoei a minha mãe, sabe? Eu creio que ela ainda esteja viva. Mas, assim, dentro de mim, eu já perdoei ela, já perdoei. Deus sabe do meu coração. Foi um processo. Não tem muito tempo, não, que eu liberei esse perdão. Tem mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos. Eu fui tava numa igreja, antigamente eu era da Batista. Antes de voltar para a Assembleia, eu era da Batista. E teve um culto e o pastor estava falando sobre perdão. E aquilo ali eu senti de perdoar a minha mãe. E eu falei para o Senhor que eu estava perdoando ela. E quando eu cheguei assim, parecia que eu tinha tirado um peso dentro de mim, sabe? Quando eu perdoei a minha mãe. Porque quem faz é o Senhor, né? A gente não pode querer fazer justiça com as próprias mãos. A gente tem que somente entregar ao Senhor. Porque nada do que a gente faça é bom. A gente acha que é certo, mas não. A gente tem que deixar tudo nas mãos do Senhor, que Ele quem se responsabiliza. Ele é quem peleja por nós. E a minha mãe, quando saiu, ela deixou uma carta. E nessa carta, ela escreveu... Eu pedi para o meu esposo imprimir. E na impressão, assim, tava muito feia. Não dava para enxergar direito. Então, eu peguei uma caneta e passei por cima da letra dela, assim, só cobri, né, a letra dela. Mas ficou mais ou menos assim, né? Não sei se dá pra vocês verem direito, porque ela tava aprendendo a escrever ainda. Mas ficou assim, ó. A carta, tá vendo? Foi impressa. E na carta dela diz assim: meus filhos, não foi por falta de aviso. Eu sempre falei pra vocês, eu ia embora. Eu vou ler da forma que está aqui. Mas vocês não acreditaram em mim. Então, eu pedi para uma amiga me ajudar a escrever essa carta. A partir de agora, vocês se virem, porque eu vou viver a minha vida junto ao homem que eu amo. Esqueça que vocês já tiveram mãe. Deixo a casa para vocês, que a casa era do meu pai. O carro eu vou negociar porque é meu. E eu agora eu quero ver como vão se virar agora, sem o meu dinheiro, para sustentar esses vagabundos dos meus filhos grandes.
Fiquem com Deus, até nunca mais, porque eu quero ser feliz longe de vocês. E embaixo a assinatura dela, Laudice. Inclusive, quem conhecer, viu? Que souber de algum paradeiro aí dela, da minha mãe, aí passa o fio aí pra gente. Tô brincando, pra descontrair. Então, essa foi a carta que ela deixou, né? Na carta aqui ela fala que vai ser feliz longe da gente, quer ser feliz longe da gente junto ao homem que ela amava, que a gente não sabe quem é esse homem, porque era um rodízio de homem dentro de casa, então a gente não sabe quem foi esse que ela foi embora. E quando ela diz aqui, a casa eu deixo pra vocês, eu não entendi porque a casa não era dela, a casa era do meu pai e a casa ficou para herdeiros. O carro eu vou negociar porque é meu, era um carro que o meu pai tinha 2 carros, um golzinho verde que o meu pai amava de paixão, não trocava por nada, podia dar uma limousine que meu pai não deixava esse carro. E foi um dos carros que um dos homens ao qual ela se relacionava, ele destruiu o carro do meu pai, né? Destruiu, ele saiu com outra mulher, ela ficou em casa e ele acabou batendo e o carro do meu pai destruiu. E naquele dia para mim era como se fosse uma segunda morte, fosse como eu estivesse vivendo a morte do meu pai de novo, porque eu sabia o carinho que meu pai tinha pelo aquele carro. E depois ela comprou, acho que foi um Opala, eu não entendo muito de nome de carro, mas eu acho que foi mais ou menos isso, um Opala. E ela fala aqui, né, que o carro ela ia negociar porque era dela, mas ela nunca voltou para pegar o carro, até porque quando ela foi embora a gente foi na justiça, a gente apresentou a carta e deu como abandono de lá. Enfim, né, ela aqui fala e agora, cadê? É que eu quero ver como vão se virar agora sem o meu dinheiro, que na verdade era o dinheiro do meu pai, a pensão do meu pai, para sustentar esses vagabundos dos meus filhos grandes, que eram os filhos mais velhos. Eram 7 filhos. Quando ela saiu de casa, tinham 3 de menores. Eu, a minha irmã Vanessa e o meu irmão, que infelizmente faleceu, que era o Jamerson. E ficou nós 3 de menores e os mais velhos. Então, aqui, esses vagabundos dos filhos grandes, ela tá se referindo aos filhos maiores de idade dela. E aqui ela colocou, fiquem com Deus, amém. Realmente a gente ficou. E até nunca mais, porque agora eu quero ser feliz longe de vocês. Pronto, essa foi a carta da minha mãe. Depois desse episódio, a vida da gente, ela se transformou, sabe? Foi desestrutura familiar, era irmão brigando com irmão, sabe? Porque o inimigo, ele só quer isso, ele quer uma brecha. E ele não achou só uma brecha, porque a minha mãe era uma pessoa crente. A minha mãe era uma pessoa criada no evangelho. A minha mãe, ela era muito, 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 muito evangélica. Assim, desde quando eu me entendo por gente, a minha mãe, ela sempre foi evangélica. E da Assembleia de Deus. Mas quando aconteceu do meu pai falecer e passou esses 2 anos, aconteceu dela voltar a estudar, conhecer essas pessoas e essas amizades, né? E desse reboliço todo, né? O inimigo, ele quis uma brecha, acabou achando que foi um portão e entrou. E daí foi destruição na família e tanta coisa aconteceu. Eu era mais nova, eu fiquei uma adolescente traumatizada, né? E assim, até então eu me afastei da igreja, quando a gente veio morar aqui, de tudo que aconteceu, eu me afastei. Fui um tempo até para católica, mas eu, Alexa, não me identifiquei com a religião. Respeito quem é, entendeu? Mas eu não me identifiquei com a religião, então eu preferi ficar sem igreja, sabe? Crendo em Deus, sempre criei, nunca deixei de acreditar, mas me afastei, porque não é o Senhor que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos do Senhor. E eu me afastei do Senhor, né? E quando eu tinha 17 anos, quando eu completei 17 anos, eu comecei a ir pra festa, eu bebia, eu saía muito, entendeu? E era desestrutura familiar. Não tô colocando a culpa, né? Somente, assim, arrumar desculpa, no caso, né? Pra ir para o pecado, pra pecar, pra fazer o que não deve. Não. Mas é a desestrutura familiar. Eu não tinha pai, não tinha mãe mais, né? Assim, tinha, mas abandonou, né? Abandonou os filhos, deixou
a gente. E quando ela foi embora, ela levou cartão, levou tudo. A gente passou por muita dificuldade quando ela saiu de casa. Ela deixou a gente sem nada, só com uma casa, com um carro, mas em questão de dinheiro, como ela era nossa mãe, nossa tutora, ela quem recebia a pensão do meu pai, a parte dela e a parte dos filhos, que eram os 3 de menores, mas ela levou tudo. E nisso, as minhas irmãs não trabalhavam, o meu irmão era de menor e o outro, não lembro na época se ele trabalhava, não estou muito lembrada agora não. Mas, enfim, ela deixou a gente passar necessidade. E assim, eu não tenho não vergonha de falar, sabe? Não me orgulho de nada, nada, mas eu também não me envergonho, porque eu pude ver a grandeza e o cuidado de Deus com nós, né? Com todos nós. E a gente chegou a passar necessidade, chegou a passar fome, tinha dias que a gente... peraí, que eu não vou chorar não. Tinha dias que a gente, assim, não comia nada, entendeu? Tinha dias que a gente... Peraí, eu ser forte. Então, tinha dias que a gente passava necessidade mesmo de não ter nada o que comer dentro de casa. Muitas vezes o nosso café da manhã, o nosso almoço foi manga, né? Manga, milho de pipoca... a gente tem várias testemunhas que podem confirmar tudo, né? Tem uma senhora que o nome dela é Dona Gessina. Ela sempre, quando me vê, ela sempre se emociona muito, né? Porque ela diz que lembra de tudo que a gente passou e que a gente nunca deu pra coisa ruim, sabe? Não virou traficante, ninguém virou prostituta, ninguém virou usuário de drogas, não. E... só a desestrutura familiar. Então a gente tinha uma prima que era sobrinha do meu pai, que ela ajudava muito a gente, os vizinhos, a minha vizinha mesmo, que foi uma mãe de coração que Deus me deu, eu chamo ela até de mames, né? Ela é a minha vizinha, Naua, Maria, a dona Salete mesmo. Os vizinhos, sabe, ajudaram muito a gente, os familiares, alguns familiares, não todos, mas os meus familiares, par de pai, alguns par de mãe também, ajudaram muito a gente. Mas tinha dia da minha irmã olhar pra gente e dizer: e aí, vocês vão querer... A gente vai tomar café, vai jantar ou vai almoçar? Porque a refeição só dava pra um dia, né? Assim, um horário. E era isso, era dificuldades, e foi passando ali o tempo, graças a Deus, Deus foi trabalhando, Deus foi mandando pessoas, o pessoal da usina, o seu Guimarães, que eu sou muito grata ao seu Guimarães por isso, muito grata mesmo, porque ele nos ajudou muito mesmo, eu sou muito grata ao seu Guimarães, o doutor Túlio também, que nos ajudou, quem conhece a nossa história, o doutor Túlio, foi ele quem nos ajudou com a parte de advocacia, né? E ele conseguiu, né, fazer com que a minha irmã mais velha ficasse responsável por nós, e daí a gente começou a receber a pensão do meu pai. A gente recebeu eu recebi até meus 21 anos de idade, e o meu pai tinha deixado uma conta espólio para os filhos menores, né? E, enfim, né? Foi dificuldade, a gente passou fome, a gente passou necessidade, depois que ela foi embora, foi um reboliço todo, era irmão brigando com irmão, aquela desestrutura familiar, não tinha apoio, então, quando eu completei 17 anos, eu comecei a sair pra festa, né? Tinha essas festas, comecei a sair, eu comecei a beber, não era porque eu gostava, mas era como se fosse uma necessidade que eu tinha, entendeu? De estar ali para esquecer, porque muita gente não entende, mas só quem passa sabe. O mundo, ele oferece o que a sua carne precisa. Eu já falei em algum vídeo aqui que o mundo ele oferece o que a carne precisa, mas não o que o espírito precisa.
Então, o diabo, ele quer isso, né? Ele é enganador, ele é o pai da mentira. Então, ele vai lhe oferecer pratos, banquetes, mas que não edificam a sua vida espiritual e só te afastam de Deus, né? Então aconteceu isso comigo a cada dia, eu ia me afastando mais do Senhor, ia me afastando mais. E Deus criava situações para que eu voltasse para Ele. Mas eu estava, como diz, né, cega, surda e muda. Eu não estava ouvindo a voz do Senhor, eu estava vendo, mas eu não queria aceitar, né? Porque era como se o mundo ali me fizesse fugir daqueles problemas. Enquanto eu estava nas festas, enquanto eu estava no mundo, era como se eu fugisse, se apagasse aquilo da minha mente. Mas quando eu chegava em casa, quem me via na rua, via aquela Alexa alegre, aquela Alexa que estava numa festa, mas não sabia como eu estava por dentro. Só quem sabia era eu e Deus. Dentro do meu quarto, no meu travesseiro, na minha cama, só eu e Deus sabia como era. Então, assim, o mundo, ele faz isso com as pessoas. Ele engana as pessoas, né? No mundo você tá numa festa, você tá ali feliz, mas por dentro você não está, né? Dentro do seu quarto, na sua cabeça, no seu coração, no seu travesseiro, é você e Deus. É só você e Deus que sabe. Ninguém sabe como é que você tá. Então, era como se ali fosse uma válvula de escape para eu fugir, né? Eu não tava querendo, eu não tinha cabeça, eu não tinha maturidade para enfrentar os problemas. O inimigo, ele achou brechas, gente. Eu dei muitas brechas. E aconteceram diversas coisas. E uma vez, o Senhor, assim, já tinha me apertado a corda para um lado. Porque tem aquele ditado que diz, não está na Bíblia, mas é um ditado que o povo usa muito. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu, infelizmente, não voltei pelo amor. Eu não tenho vergonha de falar não, isso não. Porque o Senhor sabe, eu posso mentir para vocês, mas para Deus eu não posso não mentir. E eu não voltei não, infelizmente eu não voltei pelo amor não. Se hoje eu, assim, desejaria muito voltar pelo amor, porque é maravilhoso quando você volta para o Senhor pelo amor que você tem por Ele, pela gratidão por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Mas eu estava cega. Eu tava atribulada da minha cabeça, era muita coisa. Depois eu perdi meu irmão, que foi assim, foi outra parte de mim que foi embora, foi o meu irmão. Eu sempre fui muito apegada a esse meu irmão, né? E quando meu irmão faleceu, até hoje eu sofro muito, sinto muita falta dele. E o meu irmão, ele era meu porto seguro, meu irmão era meu alicerce. E quando meu irmão faleceu, eu sofri muito quando meu irmão faleceu. E Deus, ele começou a apertar mais, sabe? Começou a apertar. E eu fui ali tendo umas dores que eu não entendi o que era. E depois eu tava em um show no São João. E foi no ano de 2012. Eu saí do clube, na festa que tava, e fui para o hospital. E do hospital eu fazendo ali vários exames, e os médicos não viam muito direito o que era. Depois eu tive outra dor, uma dor muito forte que eu tive, a SAMU foi me buscar, e eu fui para casa, o médico pediu os exames, e eu fiz descobrir que estava com cálculo renal. E aí a corda começou a apertar mais, viu? Porque Deus, ele estava apertando, querendo, estava me mostrando a solução, queria salvar, queria restaurar a minha vida, mas eu estava cega, né? Estava cega porque o inimigo, ele estava me cegando. E eu descobri, então, vou partir agora para a parte onde eu quero chegar, né? Que é sobre o testemunho que eu contei na igreja. Eu descobri que eu estava com um cálculo renal. E eu tô contando assim por partes, porque o testemunho é muito longo e é muita coisa. E para não cansar, né? Mas eu tô contando assim por partes, um pedaço de cada. E quando eu descobri o meu cálculo renal, eu achei que fosse um cálculo renal, assim, que tomasse água, tomasse algum remédio, chá de quebra-pedra. Ia passar, né? Ia sair. Mas não foi bem assim, não. Eu descobri. E de lá então começou ali mais um sofrimento na minha vida, né?
um sofrimento, mas assim, foi uma prova. Hoje, eu entendo que foi uma prova. Hoje, assim, eu já conversando com Deus várias vezes, eu não sei se tem pessoas aqui, muitas de vocês acreditam, mas eu sei que tem gente que não acredita que a gente pode ouvir a voz do Senhor, né? E quando a gente está em espírito, a gente consegue entender. Hoje eu consigo entender o processo que eu passei, né? Que nós somos barros da mão do Senhor e eu estava sendo moldada por Ele. Deus estava me moldando. E a gente é tão valioso para Deus, tão valiosa, a nossa alma é tão valiosa, que Deus, ele não desiste, embora você tenha desistido do Senhor, Deus, ele não desiste não de nenhum dos filhos seus, nunca vai desistir, ele vai lutar até o último momento para te salvar. E Deus, porque o preço que ele pagou foi muito caro, o preço que Deus pagou e Jesus foi muito caro pela mim, pela sua alma, e Deus, ele não vai perder os seus escolhidos, os filhos dele para o inimigo. E eu descobri esse cálculo renal. E então eu comecei a ir para fazer exames. Descobri que o cálculo estava no rim esquerdo. Tinha um no direito, mas o que preocupava mais era o rim esquerdo. Porque ele já estava assim de um tamanho grandinho, sabe? Eu não entendo muito assim de medicina, mas o médico ele fala sobre... acho que tem um tamanho para o cálculo conseguir sair, né? O meu já estava num tamanho que já não tinha como ele sair mais naturalmente, né? O tamanho do meu cálculo, ele só poderia sair se fosse por intervenção cirúrgica. Comecei a correr muito porque eu tinha muitas dores. Eu morava praticamente na UPA de Coruripe. Na época era o hospital, né? Não era a UPA ainda. Hoje em dia tem muitos médicos, porque eu não sei o nome dos médicos, eu não lembro, eram muitos, não lembro o nome de enfermeiros. Mas se algum dos enfermeiros, enfermeiras ou médicos que virem o meu vídeo, acho que me vendo, lembram de mim. Até hoje, quando eu chego no hospital, que às vezes assim, graças a Deus, nunca mais eu fui. Mas a última vez que eu fui foi com problema de coluna. E quando eu cheguei, eu lembro que o enfermeiro falou: mulher, tu aqui de novo, o teu rim de novo? Eu disse: não, dessa vez é a coluna. Porque muita gente me conhece no hospital, porque eu vivia no hospital, né? Era por vida. Eu chegava do hospital, eu ia de manhã, saía do hospital, com meia hora eu voltava de novo, porque o meu rim... eu tava com cálculo renal, e esse cálculo renal, ele desceu do meu rim e ficou no ureter, no canal. Então, a irmã Valdinete, né, que a mãe do presbítero Igor, ela me ajudou muito. Foi outro anjo que Deus colocou na minha vida. Eu louvo e agradeço a Deus todos os dias pela vida dela. Orei muito por ela, para ela sair da situação que ela estava quando ela pegou a Covid. E Deus, ele é grandioso, né? Uma mulher que ajudou tanto. Eu tinha certeza que este mal não era para a morte, não. Era para honrar e glorificar o nome do Senhor, pois ele é grande. E foi um anjo que Deus colocou na minha vida, foi a irmã Valdinete. A irmã Valdinete, ela corria muito comigo. Era de noite, a irmã Valdinete correndo comigo ali, procurando o médico. Então, aí ela me levou para o médico, o doutor Alexandre Malta. Ele atendia lá deixa eu lembrar mais o nome. Era tem aqui, no sanatório. No sanatório que ele atendia. E atendia, Centro Médico Hospital Sanatório. E Uromed, Centro Avançado em Urologia. O doutor Alexandre Malta, ele é urologista e ele foi um médico que sempre me acompanhou. E até hoje, assim, quando eu tenho alguma cliente que está passando por algum problema com os rins, eu só indico a ele, porque foi outro anjo que Deus colocou na minha vida. Foi o médico que Deus usou, né, para minha vida. A irmã Valdinete me acompanhando ali direto. E eu fui para o médico, para o doutor Alexandre Malta. E passei ali mais ou menos entre o tempo que eu descobri até o tempo de Deus operar o milagre da minha vida, foi um ano. Eu sofri muito, eram dores constantes, insuportáveis as dores. Eram assim, eu nunca cheguei a desmaiar, mas eu vomitava, eu tinha muita febre.
Eu não assim, não era de urinar sangue, essas coisas, mas eu sofri muito. Era no hospital direto, várias vezes esse meu irmão que faleceu, ele me levava, chegava lá comigo nos braços, porque tinha dia de eu não conseguia andar, de tanta dor. Tinha também a dona Quitéria, que é uma senhora, que ela mora lá no Cruzeiro, ela me ajudou muito, é outra testemunha da minha vida. Ela me ajudou muito, a filha dela, Larissa, também me ajudou muito. Teve uma época que eu estava numa situação muito difícil, as dores eram constantes, eu vomitava muito. E chegou um tempo que a dona Quitéria me dava banho, colocava um banquinho, me dava o sabonete para eu me ensaboar. Ela me segurava e a filha dela quem vestia a minha roupa, né? E tem as duas de testemunhas que me ajudavam muito. E foi sofrimento, viu? Sofri um bocado com meu rim. Eu fiquei assim, acamada, cheguei a ficar hospitalizada, fiquei internada. A minha vizinha, quem fosse me visitar, a minha irmã Vanessa mesmo, que todo mundo conhece. A minha irmã Vanessa, outra prova, né, que me acompanhou ali também. Quando a minha irmã foi me visitar no hospital, eu tava na frente, assim, abri a porta, eu era na primeira cama. E quando a minha irmã entrou, ela não me reconheceu, porque eu estava muito inchada, por conta dos remédios que eu tomava e por conta dos soros, né? Tudo. E a minha irmã não me reconheceu, porque eu estava muito inchada. Para vocês terem uma ideia, eu não conseguia fechar, assim, ó, eu não conseguia fechar, fazer isso com a mão, porque os meus dedos estavam assim, ó, grosso, bem grossão, meus dedos estavam, e eu não conseguia fazer assim com a mão, de dor e de inchaço. Eu tava com a cara deste tamanho, inchada, e a minha irmã não me reconheceu, então ela chorou muito ali. Eu lembro dessa cena, ela chorou porque ela não tava me reconhecendo. Eu tava inchada. Eu tinha épocas de o médico aplicar tramal 2, 3 vezes em mim num dia. E eu ia de manhã, tomava, à tarde eu ia, à noite eu ia, e assim, eu vomitava. E de tanto eu tomar remédio, chegou uma época que o meu organismo ele passou a rejeitar. Até hoje, né, eu tenho alergia de pirona, de clofenaco, Buscopan simples e o Buscopan composto. Eu tenho alergia porque o meu organismo passou a rejeitar. Tramal, Paco. E teve uma época, um dia que eu tava assim no ápice da dor. Era uma dor infernal, minha gente, vocês não tem noção. Era uma dor triste, horrível. E eu cheguei a tomar uma vez, das que eu lembre, né? Eu cheguei a tomar morfina, porque nesse dia o médico disse, olha, eu não sei mais o que eu vou aplicar nela, porque eu gritava, eu gritava no hospital, eu gritava, a enfermeira, coitadinha, meu Deus, ficou tão nervosa, que ela quando foi aplicar assim, né, a veia, o negócio da veia, que eu não sei bem o nome, que a pessoa bota aquele negócio assim, né, aí quando ela foi colocar, ela ficou tão nervosa que ela não conseguiu encaixar o bichinho do soro. E o sangue começou a jorrar. E eu fiquei com a minha perna assim lavada de sangue. A dona Quitéria, quem estava comigo no hospital, ela foi em casa, pegou uma roupa pra mim pra eu poder trocar, porque eu fiquei lavada de sangue. E a enfermeira ficou nervosa, porque eu gritava desesperadamente, porque a dor era insuportável. Era uma dor assim que não tinha como controlar. Era uma dor, quem sofre de cálculo renal, quem sofre, minha gente, sabe quando você tá no ápice da dor. É uma dor que eu não conseguia me controlar. Eu sou uma pessoa muito forte pra dor, assim, graças a Deus. Eu não tenho não frescura pra dor, sabe? Às vezes eu tô com dor na coluna, mas eu não deixo de trabalhar. Às vezes eu tô com a minha perna, alguma coisa assim, doendo, mas eu não dou moleza pra dor, não. E eu sou uma pessoa que eu também não gosto de estar pedindo ajuda muito, não. Eu não sou uma pessoa que gosta de estar dependendo das pessoas. Quando eu tava com dor, eu não deixava de fazer as coisas não. Às vezes eu deixava de pedir ajuda e eu mesmo ia fazer. E teve uma vez que nesse dia eu tomei morfina por conta da dor, que eu tava com muita dor. Eu gritava desesperadamente no hospital. Porque o que estava acontecendo era que a minha pedra, ela saiu do meu rim e desceu pro meu canal, pro ureter. Eu tenho aqui mais ou menos uma coisa que o médico fez, doutor Alexandre, para explicar a situação do meu rim.
Eu tive dilatação renal e obstrução uretal. A minha pedra, para vocês terem mais ou menos uma ideia, ela era do tamanho de um caroço de graviola. Ela tinha descido do meu rim, saiu do meu rim e foi pro meu ureter, ficou no canal. E eu comecei a ter obstrução uretal e dilatação renal. Quando o médico, eu fiz os exames que o doutor Alexandre viu, ele disse, olha, a sua pedra só sai com intervenção cirúrgica. Se não, só se for o milagre de Deus. Só se Deus olhar para você e disser, não, Alex, eu lhe opero. Mas a sua pedra só vai com intervenção cirúrgica. E naquele dia eu comecei a chorar muito, porque eu não queria, eu morro de medo de cirurgia, não gosto de cirurgia. Não gosto da ideia de pensar que alguém vai me abrir, não gosto. E eu comecei a chorar muito. E ele disse, olha, não se preocupe não, porque eu sou médico, mas quem opera é Deus. Eu estou aqui como... Foi um dizerzinho que ele falou, não estou muito lembrada agora, mas ele quis dizer mais ou menos assim, que ele era um instrumento nas mãos de Deus, né? Que ele era médico, mas quem operava era o Senhor. E aquilo dali, assim, não tava não me confortando, não tava não. Eu, mesmo ouvindo tudo aquilo, não tava não, confortável. E eu fiquei desesperada, chorei, eu digo, meu Deus. Na época eu não era casada, eu namorava só com meu atual marido. A gente ainda não era casado. E eu lembro que eu disse pra ele, né, que eu ia ter que fazer essa cirurgia. E eu chorei muito, fiquei muito desesperada, porque eu não queria cirurgia. E ele falou, olha, a sua pedra ela não tem como passar. E outra, você não tem como fazer cirurgia no corte. E eu falo assim, né, eu não sei o dizer do médico, não. Não tem como você operar no corte. A sua cirurgia vai ter que ser uma cirurgia, acho que é assistida, que chama. E ele explicou mais ou menos como seria a cirurgia, porque ele disse, a sua pedra não tá mais no rim, ela se deslocou do rim e tá no ureter. Como a sua pedra é muito grande, ela desceu pequena, né? Quando ela começou a descer, ela tava pequena ainda. Ela era meio bicudinha. E como ela desceu pelo canal e chegou no meio, ela virou. Com tudo que ela virou, aí foi o tempo que passou, né? Esse 1 ano. Eu ali com aquela pedra e ela foi crescendo, aumentando. Aí eu tive a obstrução uretal e dilatação renal. E o médico disse, olha, Alexa, você vai ter que fazer essa cirurgia com urgência, porque senão você vai acabar perdendo o seu rim. Porque você está tendo obstrução uretal e dilatação renal. O meu rim, ele chegou a dilatar, acho que foi 4 centímetros, mais ou menos. Eu não entendo se é 4 centímetros ou 4 milímetros, eu não entendo muito. Mas acho que é 4 centímetros, né? Chegou a dilatar. Porque a urina, ela não estava mais passando, eu estava tendo obstrução uretal. E a urina estava voltando, né? Não estava conseguindo passar. E ele disse, você vai ter que fazer essa cirurgia com urgência, porque senão você vai perder o seu rim. E daí a gente começou a correr, a Usna Coripe, o seu Guimarães mais uma vez, né? A irmã Valdinete passou a situação para ele, procurou ele. E o seu Guimarães também foi outro anjo, mais uma vez na minha vida. O seu Monteiro, o doutor Adalberto e o seu Guimarães foram anjos, a irmã Valdinete foram anjos da minha vida. E eles começaram a me ajudar também, né? Entrar com providência também, né? E Deus, eu creio que foi Deus usando mais uma vez esses anjos. E assim, eu não estava mais podendo trabalhar, eu não trabalhava, eu não estava podendo fazer nada na minha casa. E morava só na época, né? A minha irmã tem uma irmã casou, as outras moravam fora, uma na Barreira, o meu irmão estava trabalhando em Minas e eu morava só. E só não, morava eu e Deus. Eu digo isso direto, né? Morava eu e Deus. E a usina, assim, muitas das vezes o seu Guimarães mandava o dinheiro de pagar a minha energia, mandava o dinheiro de pagar, fazer a minha feira, comprar minhas coisas. Toda sexta-feira o seu Monteiro ia e levava, era R$ 150, eu acho, na época, para comprar verduras, porque a minha comida tinha que ser tudo feita de uma forma especial, né? O tomate eu não podia comer a pele, eu tinha que tirar, porque muita gente acha que o que dá cálculo renal são as sementes, mas a semente não tem nada a ver. O que causa
cálculo renal, para quem já tem tendência a ter, é a pele do tomate. Então, eu não podia comer a pele do tomate, não podia comer acho que pimentão. Foi tanta coisa, foi uma lista. Foi café, foi morango, foi chocolate, comida não podia ser muito apimentada. Eram muitas coisas. Quem fazia minhas comidas, tudo certinho, era a irmã Valdinete. Era minha sopa, as carnes da semana ela já deixava preparada. Então, foi uma mãe e outra mãe, assim, que Deus me deu. Que eu tenho um carinho muito grande por ela. E então, eu comecei a usar Coripe pela pessoa do seu Guimarães, do Todo Alberto, o seu Monteiro. Me ajudaram muito. Eles muitas vezes também mandavam dinheiro para eu pagar o médico, para eu ir para Maceió. A irmã Valdinete várias e várias vezes tirou do bolso dela para pagar para mim, né? E o doutor disse, olha, você vai ter que fazer essa cirurgia com urgência. E quando a gente fez os exames, eu fiz o exame. Aqui vai dar pra ver mais ou menos, ó. Que tá a luz, né? Mas a minha pedra é essa daqui. Vocês estão vendo? Como ela é grande, ó. Vou aproximar mais. Tá vendo? Assim não fica ruim, né? Pronto. A minha pedra é esse pontinho branco. Esse pontinho branco aqui, ó. Ó. Essa foi a minha pedra que desceu do meu rim. Entendeu? Aqui foi o exame, foi o que o médico desenhou, a situação do meu rim. É bem antigo esse exame. A data dele, olha, não sei se vai ter aqui não, porque aqui foi acho que foi o ultrassom que eu fiz do meu rim. E aqui o médico desenhou mais ou menos a situação do meu rim. Esse é o meu rim direito, esse é meu rim esquerdo. Essa parte aqui elevada do meu rim foi onde dilatou, onde eu tive a dilatação renal. Aí o médico explicou, aqui, olha, aqui é o rim, essa parte é a dilatação renal que eu tive, foi a dilatação, o rim, a dilatação. A minha pedra estava aqui nesse pontinho mais escuro, ela foi descendo, 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 quando chegou aqui ela parou. Só que quando chegou aqui ela virou e não conseguiu mais passar. Então a urina estava fazendo isso, né, ó, ele marcou aqui uns pontinhos, ó. A urina estava subindo, subindo e eu tive a dilatação renal, a obstrução uretal, né? O ureter, ele tem mais ou menos 6 milímetros, eu acho, mais ou menos isso. E aqui mostra... Ui, peraí que ia caindo aqui. Aqui é o exame que mostra, ó, onde eu fiz cooperativa dos rodoviários, onde eu fiz a ultrassom das vias urinárias. E aqui mostra, né, que o meu rim esquerdo estava aumentado, com dilatação do sistema, rim esquerdo apresentando dilatação do sistema pielocalicial. E um nome aqui doido que eu não sei. Aí mostra aqui o ureter esquerdo dilatado em toda a sua extensão. Aí... A conclusão, hidrofenose e nefrolitíase à esquerda. Litíase uretal à esquerda. Aí eu pesquisei aqui para falar com mais clareza o que mais ou menos acontece, ó, com o rim. Aqui é a obstrução uretal que acontece, tá vendo? A pedra, ela desceu do rim, veio obstruir o canal, que é onde passa a urina. E deu essa obstrução, que foi o que fez a dilatação do meu rim. E aqui fala, ó, na hidrofenose, que foi o que eu tive, o rim fica dilatado porque o fluxo da urina está obstruído. A urina vai para trás da obstrução e permanece nos pequenos tubos do rim e na área de coleta central, a pelve renal. Aqui, ó. Normalmente a urina sai dos rins com uma pressão extremamente baixa. Se o fluxo da urina for obstruído, esta reflui para trás do ponto de bloqueio, finalmente atingindo os pequenos tubos do rim e para a área de coleta, a pelve renal, inchando, dilatando o rim e aumentando a pressão sobre as estruturas internas. Tal dilatamento do rim é chamado de hidrofenose, que foi o que eu tive. A pressão elevada devido à obstrução pode acabar por lesionar o rim e resultar na perda da função renal.
Quando o fluxo da urina é obstruído, é mais provável que se formem pedras ou cálculos renais, né? Quando o fluxo urinário fica obstruído, a consequência pode ser uma infecção, porque a urina não arrasta as bactérias que entram no trato urinário. Se o fluxo de urina de ambos os rins ficar obstruído, pode ocorrer insuficiência renal. Se a dilatação da pelve renal se manter durante muito tempo, pode ocorrer inibição das contrações musculares rítmicas, que normalmente deslocam a urina dos ureteres até a bexiga. O tecido cicatricial pode, então, substituir o tecido muscular normal das paredes do ureter, que resulta em uma lesão permanente, né? E também pode causar problemas similares, mas a maioria dos problemas, e particularmente a lesão renal mais graves, quando a obstrução é completa. Então, eu passei, né, por este processo. Eu estava tendo a dilatação renal. E eu vou encerrar aqui o vídeo porque vai acabar que eu estou fazendo uma live, tipo uma live para deixar salvo. Eu vou postar a outra parte aqui.